melhor jogador da Copa América chama-se Rames Rodrigues. Sim. Eu, como São Paulino, crachá na mesa, fiquei com uma raiva do cacete. Porque a impressão que eu tenho, e acho que tô errado, que ele não joga no São Paulo porque ele não quer jogar no São Paulo. Porque é impossível o cara fazer aquela partida tétrica contra o Palmeiras e jogar o recital que ele fez contra a seleção brasileira. Como que é pra direção, pro comando do São Paulo, ter e não ter Rames Rodrigues? Como que é isso, cara? Ele vai jogar no São Paulo de novo, você acha? Cara, vamos lá. Primeiro é assim. Tem uma questão que é fundamental e que a gente não consegue controlar. E às vezes eu falo, as pessoas falta inteligência, interpretam mal, né? Então, às vezes falta de inteligência me preocupa um pouco. Eu disse numa entrevista lá na arena do Atlético Paranaense. O Rames Rodrigues é o Pelé da Colômbia. Quando eu falo isso, o que eu estou dizendo? Ele é o maior jogador da história da Colômbia. Claro. Então, os jogadores colombianos, muito bons, físicos, fortes, jogam em função de como o Rames joga. Sim. Por quê? Porque ele é o Rames Rodrigues lá, cara. Ele é um ídolo dos caras. Os caras cresceram, esses caras cresceram vendo o Rames Rodrigues arrebentar na Copa do Brasil. Os caras, ou seja, é diferente. Jogar no Brasil, ninguém vai jogar em função do Rames. Para que se jogue em função do Rames, ele vai ter que entrar em algumas partidas e decidir de tal forma que os demais entendam. Porque o Rames não vai ser intenso. Não adianta achar que o Rames vai ser intenso. Porque ele não vai ser intenso. Não é uma questão física dele. O Rames é absurdamente técnico. Você vê treinos do Rames, quando ele pega a bola, parece que ele tem olho nas costas. Não dá pra jogar esse cara. Cara, pra jogar... 20 minutos. Há que ter... Mas 20 minutos, esses caras não gostam de jogar 20 minutos, cara, entendeu? Nem 45 minutos. O cara quer jogar. Se ele vai jogar 45, começar jogando e jogar 45, 60, 70, eles são grandes, é difícil. Você acha que ele joga bem lá porque tem um time que joga por ele? Não tenha dúvida disso. Eu acho que aqui aí tem um outro problema. Aqui há que ter um desejo, algum treinador que goste. Eu vou te dar um exemplo aqui, né? Eu acho que o Rames, por exemplo, jogaria com o Diniz, no estilo que o Diniz joga, que é um jogo de aproximação, como joga o Ganso. Como joga o Ganso. Merda, né? É uma questão de como você joga. Não é tão simples assim. Né? O Ganso é mais intenso que o Rames, eu acho. O Ganso é mais intenso, mas também não é. Não tem como principal característica ser muito intenso. Tem como principal característica o Ganso é gênio. O passe, né? A qualidade que tem de passe. É um jogador genial, né? Um jogador fantástico. Como é o Rames. Só que para isso, ele tem que, em algum momento, mostrar isso num jogo. Sem que o time jogue em torno dele, porque não vai acontecer do time jogar em torno dele. Então, você me pergunta, ele pode jogar no São Paulo? Cara, essa nunca foi uma... Quando eu trouxe o Rames e o Lucas, nós trouxemos, eu, o Júlio, o Rui e tal, nós conversamos com o Dorival. Dorival, tem uma chance do Rames e do Lucas. Dá? O que você acha? Não, pô, dá. Chegou, pegou, eu entendo que pegou um momento com o Dorival muito difícil, eram finais, o time entrosado, o Lucas tem intensidade, então ele entra, o Rames não tem... Então fica mais difícil. E aí foi passando o tempo, o Rames não foi jogando, e aí o jogador fica insatisfeito com não tá jogando. Não me cria. Tô dizendo que nunca me criou problema, cara. Chega no horário, treina. Não é. O Rames, ao contrário do que as pessoas pensam, tá longe de ser uma estrela no dia a dia. Ele é um jogador muito tímido, muito quieto. É um jogador quieto, ele não é um jogador expansivo no dia a dia. Então ele também tem um pouco de dificuldade por ser quieto. Né? Não é uma coisa. O Rames sofre um pouco com isso. Se ele pode jogar, não sei, cara. Se ele voltar. Tem clima pra ele voltar? Cara, tem, porque eu falo, o nosso elenco é um elenco muito bom. Os caras gostam. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Ele ia jogar na Colômbia, cansei de ver lá, a gente brincava com ele. Luciano, um exemplo. Indo almoçar com a camisa da Colômbia que o Rames trouxe pra ele. Legal. Ele é um cara que é querido, ele não é um cara que cria problema pra ninguém. Mas tem clima com a comissão técnica, com a diretoria, tipo assim, não incomoda ele jogar essa bola absurda? Claro que incomoda, claro que eu gostaria que ele jogasse mais aqui, mas isso não depende da gente, depende da relação dele com o treinador, com o time, e essa é uma decisão do técnico. Eu nunca vou chegar pro treinador e falar que joga A, joga B, joga C. Até o Carpini deu uma entrevista há pouco tempo. Pro André, né, eu acho. Pro André falando, pô, a diretoria nunca falou. E eu não posso falar. Sim, não é minha função, cara. É função do técnico. Claro, Se o técnico acha que ele não vai se enquadrar no sistema de jogo dele,
Mas quando acabar a Copa América, vocês esperam ele de braços abertos, assim, vamos, a esperança do segundo semestre que Ramos Rodrigues tem um lampejo ou... Não, meu, assim, a história é a seguinte, se ele não tiver proposta, ele vai voltar. Sempre que ele voltar com o talento que ele tem, eu espero que em algum momento ele possa jogar. O Zubeldia, ele chegou a nem ser relacionado muitas vezes. Nem ser relacionado, cara. Assim, isso é bem sintomático, né? É bem curioso, na real. É difícil, não é uma coisa simples. Porque quem gosta muito da intensidade, tem dificuldade. Mas isso é uma coisa que eu sei que eu tô errado. Eu sou fã do Cueva, fã do Ganso e fã do Benítez. Uhum. Então, assim, tem uma coerência, assim. Que eu acho que em alguns jogos especificamente, alguns jogos, de verdade, Belmonte, eu acho. O São Paulo vai pegar um ferrolho violento. E por mais lutadores que tenham no time, o cara que acha um latifúndio em centímetros, que dá uma metida de bola que ninguém mais dá, é capaz de virar um campeonato, um mata-mata, etc. Eu acho que tem que ter no elenco pra jogar 15, 20 em mim. Isso é verdade. Só que você tem que entender que o tamanho de alguns jogadores... Tem jogadores que não funcionam em 15 minutos, cara. O Benítez com contrato de produtividade... Não, o Benítez teve uma temporada... Paulista, foi eleito o melhor jogador do Paulista. Mas depois ele não conseguiu mais jogar. Cara, futebol é o Rigoni. Que jogou o Rigoni quando chegou e depois o Rigoni não jogou mais. Acontece, futebol. O Alisson de atacante. Absurdo. Né? E agora de maior metamorfose que eu vi no jogador pelo São Paulo. Maior metamorfose. Então, assim, cara, tem muita coisa. Entre o céu e a terra tem muita coisa que acontece. Exato. Né? Então, o Rames está lá. Se voltar, vai ser bem recebido, eu tenho certeza, e vamos ver o que vai dar.